Olá, pessoal. Olá. Oi, Andréia. Oi. Ai, vamos ver o que deu, se agora vai dar certo. O pessoal tá entrando aí devagarinho. A Kathleen tá entrando, a Verinha tá entrando. Será que é a internet? Será que é a internet que tá ruim? A Neuza. Ah, o pessoal tá voltando. Gente, eu não tô vendo os comentários de vocês no Face. Não tá aparecendo pra mim. Não sei por quê. Eu eu vou continuar assim e vocês vão deixando seus comentários que eu não sei o que eu fiz. Se eu fiz alguma coisa, esse telefone agora tem vida, né? Ele bloqueia, ele desbloqueia, ele tira, ele bota a gente. Eu nunca sei, né, se o que tá acontecendo com ele. Então, vão aparecendo aí, vão deixando seus comentários, que depois quando encerrar a live, aqui, ó, tem bastante gente. A Vilma, a Neuza, a Kathleen, o pessoal tá todo aí, né? Aqui no Facebook eu tô vendo as pessoas também, mas não tô vendo os comentários que nem eu sempre vejo. Mas eu parei aquele vídeo que eu tava fazendo antes e dei uma espiada e tava tudo ok. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, acho que estão, né? Não tem nem como saber se vocês estão me ouvindo. Bom, vou fazer a live, né? Se alguém puder me chamar no Messenger, mandar uma mensagem no Messenger, dizendo se está tudo certo, de repente eu consigo ver. Mas a princípio eu acredito que esteja tudo certo aqui. Acho que tá tudo certo, sim. Vamos seguir a nossa live, então, falando hoje sobre aprender a ressignificar a sua vida. Então, as pessoas, o que é ressignificar em primeiro lugar, né? Ressignificar é trocar, é substituir a nossa fala, é substituir a forma que a gente está falando alguma coisa. Dentro da programação neurolinguística, a gente usa muito ressignificar a fala. Mudar a forma que a gente percebe, a forma que a gente usa certos comentários a nosso respeito e em geral. Né? Porque a gente ressignificando, a gente acaba transformando as nossas crenças. Né? E aí entra toda aquela questão do consciente e do inconsciente. A gente pensa que a gente está acordado. A gente pensa que a gente está desperto. A gente pensa que a gente está vendo as coisas. Quando na verdade, muitas vezes, nós estamos repetindo todos os dias o mesmo programa. E a gente não entende por que as coisas acontecem sempre da mesma forma. A gente fica pensando assim, nossa, como é que está acontecendo isso na minha vida se eu quero tanto que seja diferente? E na verdade a gente tem uma programação inconsciente, porque a gente fala uma coisa, a gente sente outra e a gente age de uma outra maneira. E tudo isso é frequência, tudo está vibrando e está emanando no universo. Então, para ser mais clara nessa questão de ressignificar, eu vou começar a dar exemplos, tá? Então, assim, a gente levanta todos os dias de manhã, a gente tem um ritual, né? Eu tenho um ritual, me levanto, tomo meu banho, tomo meu café, faço a minha caminhada, né? Antes de me levantar, eu faço a minha meditação. Então, todos os dias a gente faz a mesma coisa. O Éder entrou, a Thaís entrou, a Verinha tava ali já, a Marisa, um monte de gente aí que eu tô conseguindo enxergar, só que eu não tô conseguindo ver. Beijo, Éder. Eu tô enxergando vocês, mas eu não tô vendo os comentários. Mas tudo bem, deixa aí que depois quando encerrar eu vou lá e respondo para vocês. Então a gente repete esse nosso padrão, né? E às vezes é coisas boas, né? Tem hábitos bem bons, bem saudáveis, de exercício físico, de alimentação saudável. Tem gente que tem um hábito muito bom. Mas a gente tem hábitos também que são hábitos destrutivos e que a gente não se dá por conta. E são esses hábitos que a gente tem que aprender a ressignificar.
E por isso é importante o autoconhecimento e por isso é importante a gente estar sempre conectado no aqui e agora. Porque se a gente estiver no aqui e agora, a gente vai estar percebendo o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente não está no presente, a gente está no futuro ou no passado. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um sonho, né? E aí eu tô aqui no presente pensando no meu sonho. E eu quero muito realizar alguma coisa. Vamos dizer, sei lá, vou dar um exemplo assim para vocês, né? Vamos dizer que eu quero comprar um carro. Não é o meu sonho, mas vamos dizer que fosse. Eu quero comprar um carro, sei lá, é um carro específico, tem uma marca e tudo mais. E eu tô ali, né? E eu quero comprar esse carro. E eu quero, e o meu desejo é que eu quero, e eu penso que eu quero, e eu faço meditação achando que eu quero e tudo mais. Só que dentro de mim tem uma fala que diz assim, ó, não vai dar certo. Uma vozinha que fica lá dentro dizendo assim, ó, tu não vai conseguir. Esse carro é muito caro. Ou é muito difícil achar esse carro. Ou esse carro dá muita manutenção. Ou esse carro gasta muita gasolina. Um exemplo, tá, gente? Eu não entendo nada de carro, mas botando um exemplo bem grosso para vocês entenderem o que eu tô falando sobre ressignificar. E aí, esse pensamento e esse sentimento, porque daí o pensamento ele gera um sentimento. Todo pensamento ele gera um sentimento, ele dispara uma química, né? Esse pensamento de que eu não tenho, de que que é difícil, que é complicado, esse sentimento que gera essa química, ele gera também uma energia, ele gera uma vibração. Então, tudo o que for para dificultar para mim ter esse carro vai acontecer. Por quê? Porque dentro de mim tem uma crença que é limitante em relação ao carro, ou que o carro é gastador, ou que o carro tem um imposto alto, ou que o carro é muito difícil de comprar. E assim eu fico emanando essa energia. E a gente não entende por que, né, que as coisas não acontecem na vida da gente. Não acontece justamente porque tem uma parte que quer e outras duas partes, que é o pensar e o sentir, que não querem. E esse sentir e esse pensar, ele tá viciado muitas vezes. Tá muito viciado lá numa programação antiga, né? De quando a gente era pequeno, de coisas que a gente escutou de pessoas de autoridade, de pessoas de referência, e que ficou registrado na nossa mente. Eu até vou contar uma historinha para vocês que eu escutei em vários cursos, e é bem interessante, eu acho que vai ajudar vocês a entender o que eu tô falando. Uma senhora, tá? Ela fazia peixe. Ela colocava o peixe dentro da forma e deixava o rabo do peixe sempre para fora. E quando ela ia assar o peixe, o forno ficava entreaberto. Aí a neta dela, a filha dela, fazia peixe da mesma maneira. Deixava o peixe dentro da forma, com o rabo do peixe e com a porta do forno entreaberta. E aí a neta casou também e um dia foi fazer o peixe. E aí o marido dela questionou ela e disse assim, nossa, por que tu deixa esse rabo desse peixe para fora? E por que tu deixa a porta do forno entreaberta? Não sei, a minha mãe me ensinou assim, a minha avó fazia assim, e eu faço assim também. E aí ele disse assim, tá, mas tem alguma lógica de tu fazer isso? Não sei, eu aprendi assim, eu faço assim. Então pergunta pra tua mãe qual é a lógica de fazer esse peixe desse jeito, né? Aí a mãe disse assim, não sei, eu aprendi assim, eu faço assim. Aí ela pegou e disse assim, eu vou perguntar pra tua avó. Aí pegou e entrou em contato com a avó e perguntou, né? Vó, por quê? Mãe, por que tu faz esse peixe assim, né? É algum segredo, é algum, né? E aí a avó disse assim, não, eu faço esse peixe assim, porque o meu forno é pequeno, a forma é pequena também, e aí eu não consigo fechar, daí fica entreaberto. Ou seja, a mulher tinha condições de botar numa forma maior, ela tinha condições, tinha um forno maior, podia fechar o forno, só que ela continuava fazendo aquilo porque foi aquilo que ela aprendeu, foi a forma que ela aprendeu, ela achava que aquilo ali era o jeito certo de fazer e fazia, né? E isso foi passando de geração em geração sem ter um motivo.
E às vezes a gente faz isso no piloto automático, muitas vezes a gente faz isso no piloto automático, a gente fala sobre a gente, nós falamos a nosso respeito, repetindo padrões e não entendendo que esses padrões que a gente repete com a nossa fala, com o nosso sentir, com a nossa ação, ele vai criando a nossa realidade. E a gente não para um minuto para dizer assim, ó, por vida, por que eu estou fazendo isso desse jeito? A gente não para um minuto para fazer isso. E se a gente parar para fazer isso e ressignificar e começar a mudar através do pensamento e repetir isso durante um bom tempo, a gente vai conseguir mudar hábitos que nos faziam ver a vida de uma certa forma e que aí a gente começa a perceber a vida de uma outra maneira. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu digo e falo muitas vezes e tem que estar se ressignificando o tempo todo, assim, ó, eu sou muito lenta para fazer as coisas. Foi uma programação que eu ouvi lá na minha infância. E vira e mexe, eu falo, eu sou amarrada, eu sou lenta, eu demoro para fazer as coisas. Vira e mexe, eu falo isso. Mesmo tendo consciência, agora vocês entendem, né? Mesmo tendo consciência que eu tenho o meu tempo e que eu tenho que respeitar o meu tempo. Só que agora eu não me puno mais, né? Antigamente eu me punia, agora eu já não me puno mais, já aceito. Mas antigamente eu me punia. E eu tenho que estar o tempo todo ressignificando essa fala. Porque foi uma fala que eu escutei durante muitos anos na minha vida. Durante muito tempo eu escutei isso e eu acreditei nisso, né? E aí eu tenho que estar o tempo todo ressignificando isso. Tempo todo. Eu me frago que eu falei isso aí, e aí eu ressignifico. E aí como é que eu faço para ressignificar? Tcharam! Aí que vocês estão querendo saber, né? Ressignificar é dizer o contrário. É dizer para ti mesmo com voz de autoridade, porque quem é que tá sentindo isso? Quem é que tá achando que é lento? É aquela criança que ficou lá no passado e que ouviu certas coisas a respeito dela, lá na infância. Ou por pessoas de autoridade ou por repetir situações e ela começou a acreditar que aquilo ali era verdade. E aí ela fica dizendo, né? Nossa, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu sou aquilo outro. E quantas coisas a gente fala a nosso respeito sem se dar por conta. Por isso é importante ter consciência. Por isso é importante ter autoconhecimento, para que a gente consiga detectar, porque até então as pessoas estão falando e não estão se dando por conta. Aí esses dias eu peguei e mandei uma mensagem errada para uma pessoa e eu faço isso. E quem tem eu no WhatsApp e quem tem eu na lista de transmissão, quando eu mando um folder, né, eu corrijo. Eu olho, eu presto atenção, o que eu fiz, o que eu escrevi. E vira e mexe, e agora a última vez foi o mês errado. Eu coloquei o mês 2/5, que era a live de hoje, eu coloquei 2/5 e era 2/6. E eu botei na minha lista de transmissão. Nossa, a minha lista de transmissão tem 400, 500 pessoas, sei lá quantas pessoas tem. E aí eu mandei para divulgar que hoje ia ter live. Daí depois eu boto no Instagram e boto no Face para avisar o pessoal. Às vezes eu mando pelo Messenger também. E aí eu fiz isso na lista de transmissão. E a lista de transmissão vai para esse monte de pessoa. E um monte de pessoa recebe e já manda para um monte de pessoa. E aí, o que acontece? Alguém disse assim, Jana, tu botou o mês errado. E eu, putz. Aí eu tenho que corrigir ligeiro no Face, corrigir ligeiro no Instagram, corrigir ligeiro na lista de transmissão para que as pessoas consigam olhar com data diferente, né? E aí, nisso, eu me toquei do que eu fazia. Eu pego e digo assim, ó, nossa, eu não posso botar nada errado. O que eu tô dizendo pro meu cérebro? Alguma coisa errada. E aí eu me fraguei, eu digo, nossa, é a minha programação que diz, né? Eu sempre digo assim, ó, putz, eu tenho que olhar direito, porque eu sempre mando alguma coisa errada. Olha o que eu tô programando no meu cérebro. Pra vocês verem
que isso acontece comigo. Eu sou ó, gente, carne e osso. Eu faço isso também. Então, assim, as pessoas pensam assim, ah, a Janaína não faz. Faz coisa errada, sim. Tem que estar corrigindo, tem que estar ressignificando, porque isso é natural. A gente passa muito tempo fazendo isso e tá tudo certo. Não é porque eu mandei uma data errada, que eu não sou uma excelente profissional, que eu não domino o que eu estou fazendo. Não é nada disso. É simplesmente porque eu programei a minha mente de uma forma, né? E o contrário também acontece. Às vezes eu tô indo num lugar assim, e aí eu olho assim, nossa, falta 5 minutos, não vai dar tempo. Aí eu pego e ressignifico, eu digo, vai dar tempo sim, eu vou chegar no horário. Aí, magicamente, as sinaleiras se abrem, o trânsito fica tranquilo e eu consigo chegar no lugar exatamente no horário que eu falei. Então, a programação, ela tem que ser muito bem feita para que a gente consiga ter êxito naquilo que a gente está fazendo e entender que nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E às vezes pensamentos muito sutis. Muito sutis. Porque quando eu digo assim, ó, eu não posso fazer nada de errado nesse folder, eu tô falando em errado. E o meu cérebro ele não sabe dizer se eu tô falando sim ou não. Ele só ouviu errado, fazer coisa errada. E ele pegou. E aí eu olhei várias vezes e não enxerguei que o mês estava errado. Por quê? Porque o cérebro bloqueia. Bloqueia. E eu só fui saber quando eu mandei na lista de transmissão, o pessoal começou a me avisar: Ô, Jana, tu botou o mês errado. Jana, tu botou. Aí eu peguei, corri lá e corrigi e mandei o mês certo, né? E aí, quando a gente está consciente, eu estava consciente que a minha programação era essa, não posso mandar nada errado. Aí, o que é o certo? O que é o ressignificar nessa situação específica? Ressignificar seria dizer assim, ó, eu tenho que fazer correto. Eu vou fazer correto. Essa é a forma certa de ressignificar. Eu vou fazer correto. Aí, o que o meu cérebro vai entender? Fazer correto. E eu vou lá e faço correto. Então, quando as pessoas dizem assim, ó, eu não consigo mudar. Olha como é grave isso. Eu não consigo mudar. Ou eu não consigo entender as coisas. Olha como é grave isso. Como é grave. E como a gente não tem noção disso. E como a gente pode mudar a vida da gente ressignificando. Né? Então, ressignificar, eu poderia dizer assim, ó, eu aprendo. E a minha professora de programação neurolinguística, que fez os cursos comigo, os cursos que eu fiz foi com o Instituto Zélia Vilarinho, uma excelente profissional, uma grande mestra. E ela sempre dizia assim, ó, ela dava as técnicas e a gente pensava assim, nossa, é muito difícil. Claro, porque a gente nunca tinha feito, né? Eu pensava, né? Ah, é muito difícil, como é que ela consegue? Eu não consigo. Eu pensava. E ela dizia assim, ó, é fácil, é rápido, vocês aprendem rápido e vocês conseguem. Ela sempre dizia isso. É fácil, rápido e vocês conseguem. É fácil, rápido e vocês conseguem. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. É fácil, rápido e eu consigo. E eu comecei a trabalhar com técnicas de programação neurolinguística. E eu nunca tive medo de aplicar técnicas de programação neurolinguística. Eu fiz vários cursos de programação neurolinguística, vezes como aluna, vezes como convidada para ajudar os colegas novos, né? Porque sempre é bom a gente ter alguém que já conhece, né? Para tá trabalhando junto. E nesse processo de fazer as técnicas com as pessoas dizem assim, nossa, mas como tu é segura em aplicar as técnicas? Por quê? Porque eu desenvolvi a habilidade de é fácil, rápido e eu consigo. É fácil, rápido e eu consigo. E para tudo na vida, a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente está falando a nosso respeito. Então, assim, as pessoas me dizem, as pessoas que se inscreveram no curso, eu pedi para elas relatarem como elas se sentem. E aí ali tu já vê tudo. As pessoas que vão fazer o curso Vista da Ciência amanhã, acho que de noitezinha, 6 horas, 7 horas, vocês vão estar recebendo o vídeo, né? Porque eu deixei a inscrição até quarta-feira. Quem se inscreveu, né? Quem se inscreveu já está inscrito, já está no processo, né? E quem não se inscreveu ainda, eu deixei até quarta-feira para dar mais tempo se alguém quiser se inscrever de última hora.
E essas pessoas que se inscreveram, eu fiz um questionário com elas. E nesse questionário eu pedi que elas falassem o que elas estavam sentindo. E é o que elas estão sentindo, e quem está aí me escutando que sabe o que eu estou falando, é isso que está travando a vida de vocês. É aquilo que vocês acreditam a respeito de vocês mesmos. Eu acredito que é difícil a minha vida profissional. Tu acredita isso? Eu tô me sentindo perdida nos relacionamentos. Eu tô me sentindo com dificuldade profissional, de que eu não sei o que eu quero profissionalmente. O que é que tu tá falando? O que é que tu tá sentindo? O que é que tu tá vibrando? Eu tô sentindo que as pessoas na minha volta são muito complicadas. Tá caindo ficha, gente? Estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Então, se eu tô dizendo que as pessoas são complicadas, o que vai acontecer para mim? Eu não vou enxergar nada além disso. Se eu tô dizendo que a vida profissional é difícil, o que vai acontecer? Se eu tô dizendo que relacionamento par para mim é complicado, eu não tenho sorte, o que vai acontecer? Tudo isso é programação. E tudo isso tem que ser ressignificado. Ressignificar é olhar as coisas de uma forma diferente e trocar, inverter a forma como a gente enxerga as coisas. Então, se eu enxergo de uma maneira, eu tenho que começar a informar o meu cérebro e dizer para ele ao contrário daquilo que eu estou falando. Nossa, Jana, mas isso é mentira, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Não é mentira. É que apenas vocês vão estar ensinando o cérebro de vocês a fazerem as coisas conforme vocês agora estão no comando. Vocês vão ensinar o cérebro de vocês que vocês são quem orienta. Vocês são quem são os responsáveis. E a partir daí, vocês vão começar a direcionar a vida de vocês. Então, o que eu acredito? O que eu acredito, eu começo a substituir. No começo, é como assim, ó, eu vou fazer academia, eu quero emagrecer e eu quero ganhar músculos, tônus muscular. Então, se eu fizer academia um dia e nunca mais for, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Agora, se eu começar a ter uma regra, uma disciplina, começar a seguir, fazer academia todos os dias, criar um hábito de levantar e fazer academia, o que vai acontecer? Em algum tempo, em algum momento, eu vou alcançar o meu objetivo de emagrecer e ter o tônus muscular que eu queria ter. Não é verdade? Então, o que vocês precisaram para conseguir isso? Persistência. O que mais? Foco. O que mais? Trocar hábitos. Se conhecer. Porque vai ter aquele dia que vocês vão dizer assim, ó, poxa vida, hoje eu não tô a fim de ir na academia. E vocês vão perguntar pra preguiça, posso ir na academia ou não vou? O que vocês acham? A preguiça vai dizer, não, fica aí. E aí, o adulto responsável, focado no seu compromisso consigo mesmo, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, agora, vamos lá agora. E aí entra uma historinha que eu comentei com um amigo meu hoje de manhã, sobre dar aquele pulo, sabe? Dar aquele ímpeto, assim, e fazer as coisas. Porque quando eu era guria, eu me levantava de manhã e eu posava muito na casa da minha avó paterna. E ela era muito caprichosa, assim, sempre com a casa brilhando. E aí a gente acordava de manhã, tomava café e ficava sentada conversando. E dava aquela preguiça, aquela vontade de ficar sentada na mesa conversando, né? E ela dizia assim,
vamos lá, vamos levantar e vamos mandar a preguiça embora. Aí ela pegava e levantava e pegava um pano de prato e começava a rodear o pano de prato e dizia assim, show preguiça, show preguiça, show preguiça. E se grudava a limpar a casa, né? E ela dizia assim, e aí eu fazia junto com ela, eu era criança, né? Ela me ensinou a fazer, eu fazia junto com ela. Aí quando terminava, que a gente fazia isso, ela pegava e dizia assim, ó, viu como a preguiça foi embora? Claro, né? Claro que ia embora. Tu começa a movimentar o teu corpo e automaticamente o teu corpo vai em direção daquilo que tu tá fazendo, né? Que tu quer fazer. Então, assim, no começo não é muito fácil. Quando a gente começa a ressignificar, primeiro a gente tem que tomar consciência do que a gente está falando. E aí, quando a gente começa a tomar consciência e a gente começa a mudar, a gente começa a ter esse domínio, né? Aos pouquinhos, não é uma coisa da noite pro dia, aos pouquinhos, progressivamente, e quanto mais tu faz, mais tu toma consciência, mais tu vai te transformando e mais tu vai alcançando o teu objetivo, que é ressignificar as coisas. E no momento que tu começa a ressignificar as coisas da tua vida, tu começa a perceber as coisas diferentes. Lembra daquela câmera que eu falei para vocês que a gente ajusta? Pois então, se eu ajustei ela em que eu não posso, que eu não consigo, eu vou enxergar só situações onde eu não posso, onde eu não consigo. E se eu ajustar ela dizendo assim, ó, eu posso, eu consigo, o que que vai acontecer? Essa câmera vai se ajustar para todas as possibilidades, para tudo que eu posso, para tudo que eu consigo. Então, é uma questão de reprogramar, ressignificar o tempo todo. O tempo todo tu tem que estar pensando, o que que eu falei? O que que eu falei? Eu tenho que estar substituindo por uma fala congruente. O que que é uma fala congruente? Né? Então, assim, o cérebro ele é muito esperto, né? E a gente tem que ter uma habilidade muito grande em trabalhar o cérebro para mudar as crenças, porque ele vai sempre querer ficar com a antiga, porque é a zona de conforto, ele gosta disso, então a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, assim, olha, por exemplo, eu tô 10 quilos acima do meu peso, vamos dizer um exemplo. Aí eu digo assim, nossa, mas eu tô 10 quilos acima do meu peso, eu tô gorda. E o meu cérebro diz assim, é verdade, tu tá 10 quilos acima do teu peso, tu tá gorda sim. E aí tu pega e diz assim, não, eu vou ressignificar isso. Eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra. Meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui no Facebook. Deixa eu ligar aqui de novo. Jesus, o Face hoje eu vou te contar, né? O Face tá com tudo e mais um pouco. Isso que eu tô com bastante pessoas aqui no Face. O que será que tá acontecendo? Não sei por que o Face tá fazendo isso. Voltando aqui no Face, o Instagram tá ok. Não sei quanto tempo que a gente tá também, deixa eu ver. Meia hora de live. Gente, isso mesmo voltando. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com esse Face hoje. Hoje ele tá impossível. Voltou? Tá voltando? Então, como eu tava falando para vocês antes. Deixa eu ver, até me perdi agora. Que eu tava falando para vocês que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Em não deixar o cérebro, não cair na armadilha do cérebro, tá? Porque daí eu digo assim, ó, que nem eu tava falando para vocês. Ele diz assim, tá, eu sou gorda, né? Eu sou gorda, eu tenho que emagrecer 10 quilos. E aí eu resolvo dizer assim, ó, para ressignificar, eu começo a dizer assim, ó, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra. E ele diz assim, ó, mentira, tu não é magra nada, tu é gorda. Tu é gorda. E aí vocês vão ficar em conflito. O cérebro vai começar a brigar com aquela informação. Então, assim, não é sempre que isso vai acontecer, às vezes vai acontecer. Mas assim, ó, quando acontecer isso, o
que que a gente faz? A gente conversa com o cérebro dessa maneira. A gente diz assim, ó, a cada dia que passa, eu estou alcançando meu objetivo de emagrecer. A cada dia que passa, eu estou conseguindo alcançar o meu corpo, o meu peso ideal. E aí o cérebro vai dizer assim, a cada dia que passa, realmente, né? Eu não estou mentindo para ele, eu não estou enganando ele. Então o cérebro ele precisa desse cuidado, que a gente consiga entender que se a gente for muito agressivo nessa informação, ele vai dizer que é mentira. Tipo assim, ó, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Ele vai dizer assim, mentira, tu não é feliz coisa nenhuma. Tu tá sofrendo, tu tá pensando em preocupação, tu tá pensando em problema. Agora, se tu disser assim, ó, a cada minuto que passa, eu me torno cada minuto mais feliz. A cada minuto eu me torno mais próspero. Ele vai dizer assim, não tá mentindo. Pode ser verdade mesmo. E aí ele começa a aceitar essa nova informação que o cérebro está mandando. E aí isso tudo já começa a fazer a diferença e já começa a mudar também a vida da gente, né? Porque a gente começa a ressignificar aquilo que a gente estava pensando, sentindo. E aí o que acontece? A partir dessa nova visão, a gente vai começar a atrair pessoas, situações que vão fazer com que a gente confirme aquilo que a gente passa a acreditar. Quando é que isso vai acontecer? Da noite para o dia? Não. As pessoas têm essa ideia, assim, de pensar assim, ó, eu quero viver em paz. Eu quero viver tranquila. Eu quero viver abundante. Eu quero viver próspero. As pessoas têm uma ideia, assim, ó, que viver dessa forma não ter nada de problemas. Não ter nada de dificuldade. Na verdade, não é isso. A pessoa diz assim, eu quero me trabalhar porque eu quero me curar e eu não quero mais sentir nada do que eu tô sentindo. Não é que tu não vai sentir, tu vai sentir. Só que tu vai fazer escolhas diferentes. Tu vai ressignificar a tua vida, tu vai escolher perceber as coisas de uma outra forma. Então, as mesmas coisas vão continuar acontecendo na vida de vocês. Vocês vão ver assim, poxa vida, aconteceu essa situação. Só que em outros tempos, antes de eu me trabalhar, antes de eu me ressignificar, eu ia me deixar cair por essa situação. Eu ia ficar muito mal com essa situação. Eu não ia aceitar isso. Hoje, como eu me trabalhei, como eu me autoconheço, eu percebo, que interessante, aconteceu isso na minha vida. Mas e agora? Chacoalha a poeira, né? Dá uma chacoalhada e segue o barco. Vamos achar o que tem para aprender nisso e vamos seguir fazendo de forma diferente, vendo as coisas de forma diferente, né? Então, assim, não quer dizer que tu vai deixar de passar pelas coisas. Tu vai passar sim pelas coisas. As coisas são importantes, são necessárias para o teu aprendizado. Mas eu não quero sofrer. Mas eu não quero passar trabalho. Mas eu não quero ter dificuldade. Ok, tudo certo não querer, mas o que pode acontecer? Pode acontecer que vai acontecer coisas assim na vida da gente, só que daí a gente não vai ficar vibrando naquilo ali. Eu me lembro que antes de eu me trabalhar, se eu tinha um problema, nossa, às vezes eu passava semanas remoendo o mesmo problema, tipo, já passou, já tá lá no passado, e eu falava para um e falava para outro, e contava a mesma história, e ficava sofrendo por aquilo ali, e cada vez que eu contava eu sofria igual, né? Hoje não, hoje aconteceu uma coisa ruim de manhã, daqui a pouco eu já olho assim, deu, chegou, né? Até aqui eu fiquei, agora deu, chega, acabou, né? Eu tenho essa liberdade, eu tenho essa escolha. Daqui a pouco vem de novo. Deu, chegou. Agora eu não quero mais. E assim tu vai limpando as coisas que te incomodam, que te atrapalham e vai focando naquilo que é importante. E aí o que acontece? Aquilo que te incomoda desaparece. E aquilo que é bom cresce. Entende? Então, assim, não é que as pessoas que se trabalham não vão ter mais problema. Vão ter sempre problemas. Mas o que vai mudar? Vai mudar elas diante das coisas. E é o que a vida está fazendo com a gente. Então, muita coisa está mudando e as pessoas estão vendo que está mudando. Elas dizem que não, mas elas estão percebendo que tudo está mudando. E a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que desmanchar todos esses padrões e ressignificar muita coisa. Ressignificar muita coisa na vida da gente.
Então vamos ressignificar o que nós pensamos a respeito das pessoas, vamos ressignificar o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, vamos ter que ressignificar o que nós pensamos em relação a governo, Estado, dinheiro, política, economia. Nós vamos ter que ressignificar tudo isso porque está tudo errado, né? Vai ter que mudar tudo. E já está no processo de mudança, a gente já está revendo um monte de conceitos, desde sair de casa, que a gente já não pode mais, né? E tem que ficar com a gente mesmo e tem que se deparar com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com as nossas inseguranças, e tem que experimentar tudo isso e ressignificar tudo isso e ficar bem, mesmo diante de todo esse caos, passar por todo o caos e não ser o caos, porque senão a gente vai se destruir, né? Então tudo isso está mudando para melhor, para que a gente consiga ter essa força, esse poder de expandir, de crescer, né? Ressignificar tudo. E as situações que acontecem na vida da gente, quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente se desenvolve, a gente percebe assim, ó, que as situações que vêm na nossa vida e as pessoas que vêm na nossa vida, elas são nossos reflexos. Elas são as nossas projeções, elas são o que a gente acredita. Então, se eu quero mudar alguma coisa que está aqui fora, eu tenho que olhar para dentro e ver que parte de mim é aqui dentro que eu tenho que mudar, que eu tenho que ressignificar para mudar aqui fora. Né? Que pensamento e sentimento que eu tenho em relação a tudo isso que está acontecendo que eu tenho que mudar. E aí eu começo a ter respostas. E aí eu começo a achar o que eu tenho que mudar aqui dentro para mudar lá fora. E as pessoas antes pensavam que elas tinham que mudar lá fora, né? E ficava apontando lá fora. E hoje elas perceberam que não. E quem está comigo aqui agora está percebendo cada vez mais que não é aqui. Não é aqui fora, é aqui dentro. E assim, é por isso que eu digo, gente, uma das maneiras mais poderosas de ressignificar e que eu tenho usado muito agora por último é o Ho'oponopono. Então, vocês já me viram falar sobre ele em várias lives. E assim, eu vou dizer para vocês que é um processo muito poderoso. Mesmo que vocês ainda não tenham visto o poder que ele tem, continuem fazendo. Continuem fazendo, porque vocês vão perceber que à medida que vocês vão fazendo, vai clareando muita coisa. E eu sempre falava sobre a questão assim, ó, dos personagens, das pessoas que estão na nossa vida, que elas são os nossos reflexos, elas são as nossas projeções, mas às vezes eu não conseguia entender ainda, sabe? Não conseguia ver no que aquela pessoa se encaixava comigo. E hoje, depois de eu estar praticando muito o Ho'oponopono, nossa, fica muito explícito assim, ó, isso aqui que fulano tem é igual o que eu tenho. É isso que eu tenho que mudar. É incrível, incrível, incrível. Aí tu começa a ver assim, ó, com muita clareza. Por isso que eu digo para vocês, insistam nesse processo, insistam no Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, porque vocês vão perceber que vai aparecer as mudanças na vida de vocês. Até na questão da alimentação, sabe, pessoal? Eu comia, às vezes, algum alimento e ficava pensando assim, eu não podia estar comendo isso aqui é doce. Eu não podia estar comendo esse pão, porque esse pão vai engordar. Eu não podia estar fazendo tal coisa. E aí eu pegava e dizia assim, nossa, sinto muito. Sinto muito por estar pensando isso. Porque se eu pensar isso, esse pão vai me engordar, o que o meu cérebro vai dizer assim, ó, pão para engordar, pão para engordar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me dar mais vontade de comer pão. E aí as pessoas pensam, mas por que eu tô com tanta vontade de comer pão? Porque eu tô resistindo ao pão, eu tô dizendo que o pão engorda. E aí eu me fraguei, tomei consciência disso e comecei assim, ó, sinto muito, me perdoe, o pão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito por eu pensar que tu ia me engordar. Porque eu tava programando a minha mente que se eu comesse pão, ele ia me engordar. E aí, automaticamente, toda hora eu sentia vontade de comer pão, claro, porque eu tenho que confirmar a crença que o pão vai me engordar. Então, eu tenho que comer bastante pão para engordar. Né? Não é um pão que vai me engordar. É vários pães que vai me engordar. Então, eu tenho que comer bastante pão. Então, assim, tu começar a tomar consciência e ver assim, ó, olha só o que eu tô falando, né? A respeito da minha alimentação, a respeito das coisas que eu faço na minha vida. Né? Então, daí eu comecei assim, ó, poxa vida, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E fui tomando consciência de muitas coisas. E vocês façam que vocês vão ver, né? Que realmente vai retornar.
que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. Gente, eu acho que eu vou ter que encerrar essa live porque a internet tá muito ruim. Não sei o que tá acontecendo. Tem bastante gente me assistindo, algumas pessoas saíram do Instagram e vieram aliás, saíram do Face e vieram pro Instagram, mas igual tá bem pausado. E aí vai ficar ruim da gente ficar falando. Acho que nem a técnica que eu queria fazer hoje, acho que eu não vou poder fazer. Porque eu não tô vendo o comentário de vocês, eu não tô conseguindo interagir com vocês. Aqui no Instagram tudo bem, até que tá dando certo. Mas aqui no Face eu só vejo as pessoas entrando e saindo, entrando e saindo. Eu não sei nem como é que tá a transmissão, se tá pausada, se tá tranquila, né? Então eu já tive que parar várias vezes e voltar várias vezes. O pessoal aqui no Instagram já tá agradecendo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído hoje com essa live sobre ressignificar. Espero que vocês consigam, de fato, ressignificar muita coisa na vida de vocês, tomar consciência do que vocês estão, da forma que vocês estão tratando a vocês mesmos. E assim, ó, uma dica. E o Ho Oponopono usa muito isso, sabe? Ele diz que nós somos crianças, né? Nós adultos somos crianças, né? Então nós temos que falar com a nossa criança interior com muito amor, com muito carinho. E ele diz também que a mãe, né, é nosso consciente e o pai é nosso nosso consciente. E aí a gente tem que conversar o inconsciente, o consciente com a criança, que é o inconsciente, assim, de forma muito amorosa. Então, assim, como vocês tratariam uma criança? Se tratem como vocês gostariam de tratar uma criança. Uma criança indefesa, uma criança que precisa de amor, que precisa de carinho. Tratem a vocês mesmos dessa forma. De forma muito amorosa, de forma muito carinhosa. Faça uma técnica assim, ó. Imaginem, por exemplo, assim, que vocês são bebês. Por exemplo, eu tô triste, eu tô magoada, eu tô ressentida ou eu tô doente, né? Que às vezes acontece as pessoas estão doentes, né? Vocês vão olhar para vocês como se vocês fossem um bebezinho que estivesse na mão de vocês. E vocês vão dizer assim, ó, eu te amo, eu te amo. A partir de agora eu vou ficar contigo, eu vou cuidar de ti. E vocês conversem, por exemplo, assim, ó, se vocês percebem assim, ó, eu tô com medo. Aí vocês vão, o adulto que vocês são vai conversar com o bebezinho de vocês dentro, que vai ser o inconsciente de vocês. Vocês vão dizer assim, ó, tu tá com medo? Eu sei que tu tá com medo, mas a partir de agora eu tô contigo e eu vou cuidar de ti. E eu vou te proteger de todo o mal. Então, tu vai conversar com a tua criança interior, como se tu estivesse tratando com uma criança que tu ama muito, né? Então, essa técnica ela é muito poderosa. E aí, depois vocês trazem, conversa, vocês trazem pro peito e integrem. E vocês vejam aquela criancinha com medo de vocês integrando rapidamente. Acho que dá para fazer, né? Vamos fazer, agora parece que deu uma melhorada. Vamos fazer junto agora essa técnica. Imaginem, tá? Peguem as mãos de vocês. Imaginem que vocês são um bebezinho que tá aqui na mão de vocês, tá? E vocês vão olhar para esse bebezinho. Olhem para a mão de vocês e digam para vocês nesse momento tudo que vocês querem dizer. Eu te amo, tu é muito especial para mim. Eu vou cuidar da tua saúde, eu vou cuidar do teu financeiro, eu vou cuidar do teu emocional, eu vou cuidar do teu profissional. Converse, não sei qual é a área que vocês querem trabalhar na vida de vocês, mas converse com a criança que está com medo aqui na mão de vocês. Digam para ela o quanto vocês amam ela e quanto a partir de agora vocês vão ficar cuidando dela. Sintam isso. O nosso maior desafio é sentir, tá? Sintam que vocês estão aqui na palma da mão de vocês. Agora, vocês tragam, até a mão esquenta. Sente que a mão esquenta quando vocês conversam com a criança
de vocês que está aqui na mão de vocês. Agora tragam essa criança que recebeu todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho de vocês, tragam para o peito. Coloquem a mão no peito, assim. Se puder colocar, que nem assim, eu tô colocando direto na pele, assim. Inspira. Expira. E essa criança que recebeu muito carinho, muito amor na mão de vocês agora, ela vai integrar no corpo de vocês, nas células de vocês. Ela vai integrar e vai crescer rapidamente no corpo de vocês até a idade que vocês têm hoje. Crescendo, 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 crescendo rapidamente e integrando toda nova informação de amor, de cuidado, de carinho, até a idade que vocês têm aqui e agora. E a partir de agora, vocês vão abrir os olhos de vocês com uma nova percepção, com a percepção daquela criança que foi muito amada, que foi muito cuidada. E a partir de hoje, vocês vão saber que vocês vão estar sempre cuidando dessa criança, sempre fazendo com que essa criança receba tudo o que ela precisa, para que ela se sinta bem, não no futuro, mas no aqui e agora. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão por essa graça alcançada. Está feito, está feito, está feito. Inspira mais uma vez, devagarinho vai soltando os braços. Devagarinho vai voltando para o aqui e agora. Que coisa boa, né? Nossa, que bênção de Deus. Parece que parou de incomodar a internet, deu pra gente fazer essa técnica. Espero que vocês tenham gostado. Não vou falar muito mais para que vocês não ativem, para que vocês consigam dormir com essa energia gostosa que ficou de poder abraçar essa criança interior, cuidar dessa criança interior. E é isso, pessoal. Vamos ver, de repente essa semana eu faço uma nova live, porque essa de hoje ficou meio atrapalhada. Mas, como tudo tá certo, né, gente? Vamos confiar nesse Pai Maior. Eu sei que tem muita energia pesada querendo atrapalhar o bem, mas também tem muitos seres de luz que estão aí ajudando a gente a fazer esse trabalho. Então, já que a gente está nesse barco, né? Vamos andar conforme o barco tá nos levando. Tá certo, pessoal? Um grande beijo no coração de vocês. Depois eu vou ver se eu consigo achar as partes que ficaram soltas no Facebook, juntar todas elas e botar. Eu não apaguei, eu compartilhei todas, né? E aí eu vou ver se eu consigo colocar elas no YouTube. Procurar ver se eu consigo arrumar elas e botar no YouTube. Depois eu mando para vocês, daí eu acho que daí fica mais fácil da gente olhar toda a live inteira, tá bom? Grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão a todos. Thaís, Vilma, Valéria, o pessoal lá de João Pessoa. Muito, muito, muito obrigado. Verinha, Sônia, Verinha que tá sempre comigo, a Karina. Todos que estiveram aí comigo, uma gratidão muito grande. Beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Isso que eu tô com bastante pessoas aqui no